Olá, o Papo de Mãe está no ar. Mulheres que sofrem com cólicas, muitas dores, com dificuldade para engravidar e, de repente, o diagnóstico: endometriose. Você sabe o que é endometriose? Essa doença que atinge cada vez mais mulheres? Quais são as causas e os tratamentos? A endometriose é considerada uma doença da mulher moderna, mas por quê? Entre as nossas convidadas de hoje, 3 histórias diferentes sobre endometriose. Estão aqui a Gisele, que está tentando engravidar, a Val Ruiz, que espera o primeiro filho, e a Caroline, mãe do Enzo, de 9 meses. E para ajudar no papo, o Dr. Maurício Abrão, presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose, e a psicóloga Ana Rosa Mônaco. Veja os destaques do programa. Você vai conhecer a história da Kiara. Ela tem 2 anos, mas estava sendo esperada pelos pais há pelo menos 12. A Adriana teve uma endometriose e depois disso uma série de complicações de saúde. Foram 7 anos de tratamento e uma fertilização até a Kiara nascer. Eu estou nas ruas de São Paulo para saber o que as pessoas têm a dizer sobre endometriose. Às vezes tratado pode até engravidar. Existem casos que mãe engravidaram com endometriose. Clarissa, tem muito blog de mulher que troca informação sobre endometriose? Tem bastante blog, Roberta, mas não é só blog não. Tem fórum, comunidade, as redes sociais estão cheias de grupos. Esses locais são um ponto de encontro para essas mulheres que muitas vezes se sentem desamparadas e incompreendidas. E olha que bonitinho, nosso convidado especial ali, o Enzo, de 9 meses. A endometriose é uma das principais causas da infertilidade feminina. E o Brasil é um dos principais centros de excelência no diagnóstico e também no tratamento da endometriose. Aqui no Brasil, cerca de 6 milhões de mulheres têm endometriose. O diagnóstico pode demorar até 7 anos entre o início dos sintomas e a descoberta da doença. Vamos então conhecer essas mamães ou futuras mamães, porque a gente sabe que não é fácil querer engravidar e não conseguir, né, Gisele? Com certeza. Como é que tem sido para você isso? Difícil, porque desde a minha primeira menstruação eu sofro com cólicas alucinantes. E isso faz 22 anos atrás, que eu tenho 32 anos de idade. Já havia procurado várias vezes entidades, HC, até o Pérola Baiton, mas acho que na época as pessoas não souberam diagnosticar a endometriose. Então aconteceu isso da demora no diagnóstico, né? Então fui diagnosticada com endometriose aos 28 anos de idade, após uma crise muito grande, uma dor muito grande, fui parar no hospital, me operaram de emergência. E foi quando o médico me passou a informação de que eu tinha endometriose. Mas o médico que havia me operado era obstetra, não era especialista em endometriose. Então a única coisa que ele me falou foi: olha, Gisele, você tem endometriose, nem sabia o que era isso, só não pode mais menstruar. Então vai tomar medicação, você não vai mais poder menstruar. Foi quando eu comecei a entrar na internet, procurar as causas, o que era endometriose. Como a gente entra na internet. Né? Aí eu falei, bom, parar de menstruar para mim vai ser ótimo, porque eu não vou ter cólica. O primeiro pensamento meu foi esse, porque toda vez que eu menstruava, a cólica era alucinante, de parar no hospital, ter que tomar medicação. O que a endometriose causa na mulher? Mariana, endométrio é o tecido que reveste a cavidade do útero. Então o útero, ele tem a forma de uma pera invertida e no seu interior tem um tecido que se renova mensalmente, que se chama endométrio. Então ele vai se preparando para receber um embrião, um ovo fecundado, e quando a mulher não engravida, o endométrio descama e essa descamação vem com sangue, que é o sangue menstrual. Então toda a menstruação nada mais é do que a eliminação do sangue menstrual junto com esse tecido que vai se renovar. Quando ele se implanta fora do útero, isso se chama endometriose. E tem 3 tipos de endometriose hoje, e que quase que funcionam como doenças diferentes. Um implante mais superficial, que é um implante na cavidade abdominal. Um implante nos ovários, que fazem cistos de ovário com um sangue mais espesso, que são chamados cistos chocolate. E o terceiro tipo é o tipo mais
mais preocupante, que é a endometriose profunda, que é aquela que invade órgãos, que infiltra o intestino, ligamentos, bexiga. É isso que chamam de aderência, é isso? Junto com esse processo de implante fora do lugar do endométrio, forma-se um processo de inflamação. E com a inflamação, os tecidos grudam, isso se chama aderência. E por que a endometriose é considerada a doença da mulher moderna, doutor Maurício? Por algumas razões, Roberta. A primeira das razões é porque a principal causa de endometriose, descrita há quase 100 anos, é a menstruação retrógrada. Quer dizer, a mulher menstrua e volta o sangue menstrual um pouco pelas tubas uterinas, pelas trompas, e leva o endométrio para a cavidade abdominal. Só que hoje se sabe que mulheres normais também têm menstruação retrógrada. Então existe um gatilho para que essas mulheres possam desenvolver endometriose. E o gatilho é o sistema imunológico, é o sistema de defesa da mulher. E hoje as mulheres menstruam mais vezes, né? Então a mulher moderna tem 3 fenômenos que poderiam Demora mais para isso. engravidar também, né? Hoje a mulher menstrua 400 vezes em média durante a vida. E menstruava 40 vezes no começo do século passado. Ou seja, a mulher moderna tem mais menstruações retrógradas e mais endométrio para se implantar. Mas não é só isso. A segunda questão é o sistema imunológico hoje, que é diferente de 100 anos atrás. Seja por fator estresse, seja por ansiedade, seja por... É o perfil da mulher moderna mesmo. Tanto que existe um perfil emocional da portadora de endometriose. Daqui a pouco a gente vai aprofundar isso. Antes vamos saber da história da Val. A Val descobriu como que tinha endometriose? Então, na verdade, o primeiro diagnóstico que eu tive era aos 29 anos. Eu tinha algumas dores. Eu, na verdade, nunca tive cólicas absurdas, nunca tive um fluxo continuado muito extenso. Então, eu era sintomática, eu não percebia nada. Aí, um dia, o ginecologista que me tratava falou, não, você tem muitos cistos, enfim, tem que fazer uma cirurgia. Aí eu fiz essa cirurgia, não tive o diagnóstico correto, isto é endometriose, precisa de um tratamento, enfim. E já era mesmo? E já era endometriose, eu vim saber isso depois, alguns anos mais tarde, e naquele momento eu também não me preocupava com filhos, enfim, então eu não tive uma preocupação. Tirei cistos e para mim estava tudo resolvido. Alguns anos mais tarde aquilo voltou, e aí então, buscando um outro profissional, que foi o Dr. Maurício, e aí então foi todo um processo de tentar recuperar a endometriose ou tentar minimizar, porque aí as duas coisas tinham que caminhar em paralelo, né? Tentar tratar a endometriose dentro do possível para que eu conseguisse engravidar. E essa brincadeira demorou aí uns 4 anos e meio até eu conseguir chegar hoje na gestação. Quem que vem por aí? Vem um menininho que é o Rafael. O Rafael, que gostoso. Com certeza. E vai nascer até o fim de julho, né? Até o final de julho. Depois você manda foto. Ótimo, Parece que grávida, ainda mostra a barriguinha. Minha barriguinha aqui, ó. Bom, mas foram 4 anos, aí na hora que dá certo... Como é que é? Parece que você esquece todo aquele sofrimento, até para falar para a Gisele, ó, Gisele, uma hora dá certo. Com certeza. Como a gente fez alguns tratamentos de reprodução assistida, então, assim, tem frustrações pelo caminho, né? Então, isso é uma fase que, para mim, pelo menos, foi um processo muito bacana, porque eu tive meu marido do lado, tive e tenho meu marido do lado o tempo todo, e isso dá uma força muito grande, porque, na verdade, o problema era meu e não era dele. E, em momento algum, isso ficou evidente para ele, e acho que né? no casal nem pode ter isso, né? Quem tem o problema é você, quem tem... É um problema do casal. E às vezes é importante um acompanhamento psicológico, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, né? E do ponto de vista do trabalho em reprodução humana, a gente nunca olha uma pessoa individualmente. A gente trata sempre o casal. E sem dúvida nenhuma, quando o casal compartilha, vivencia juntos, né, é nítido, é claro, quanto todo esse processo se torna, né, mais acolhedor, e quanto a paciente consegue viver esse momento, né, de uma forma mais tranquila, né, e que a gente entende como sendo extremamente importante para toda essa experiência, inclusive para o resultado, né, já que a gente pode pensar que o estresse, as ansiedades, elas podem alterar o sistema imunológico aí. Inclusive, quando a gente ouve falar em endometriose, o que é certo? A gente pode
dizer que uma pessoa com estresse, isso pode desenvolver endometriose? Ou a pessoa com endometriose é que vai desenvolver uma depressão? O que está associado aí na parte emocional? Porque também tem muita gente simplifica e fala, isso é só uma questão emocional, a hora que você estiver bem, você engravida. Mas acho que tem as duas coisas juntas, a questão emocional e o problema físico. Né? Na hora que você desencanar, você engravida, né? Isso é muito sofrido, né, na realidade, para quem está vivendo a experiência da endometriose e da ansiedade em engravidar, né? Eu ouço muito das pacientes o quanto elas se sentem constrangidas. Vai fazer uma viagem para acabar o estresse, que aí você engravida. Não fique estressada, não fique ansiosa, né? Eu acho que não tem como não ficar, né? Porque toda mulher sabe que a partir de um determinado momento da vida dela, o fator reprodutivo dela vai ter uma alteração. Quando ela sabe do diagnóstico de endometriose, automaticamente a ansiedade já fica maior, o medo de não engravidar fica maior, ela fica mais ansiosa, e aí a importância do trabalho do psicólogo, né? E no caso da endometriose, existem os focos, né? A aderência ali, ela vai impedir mesmo, ela pode dificultar a gravidez, né, doutor Maurício? Existe o fato concreto. Não é só psicológico, não é só psicológico. Mas uma das ações maiores de um tratamento médico completo é trabalhar globalmente a paciente. Então, por isso que no Centro de Reprodução Humana que a gente trabalha, no HC, tem que olhar para o global, tem que trazer o psicólogo junto, tem que trazer outras ações para olhar o paciente inteiro. Como é que foi para você, Carolina? Tudo isso junto, o psicológico e a endometriose. Eu também só descobri que estava com endometriose quando eu comecei a tentar engravidar. Acho que a maioria vai descobrir quando tenta engravidar e não consegue, porque daí vai fazer exame. Senão quando tem uma crise, né? Sempre tive cólica, mas nunca ninguém, eu nem... Na minha adolescência, nunca vi falar... Você achava que a cólica era normal? Achava que era normal. Sempre tive cólica, mas eu nunca tive crises muito fortes. Tinha cólica, mas tomava um remédio, dois dias melhorava. Então, quando eu comecei a querer engravidar, ficava nisso, de não conseguir. Daí eu chegava para o médico e já comecei a escutar sobre a endometriose. E falei, será que não é? Ele falava, calma, que ainda não está na época de se preocupar, ver se tem algum problema. Porque tem alguns médicos, por que não fazem logo o exame, né? Eu também tive dificuldade para engravidar e o primeiro médico que eu fui falou, não, isso é uma questão de tempo. E no fim eu tinha outros problemas, tá? E quando você quer muito engravidar, você não quer saber não quer esperar, né? Faz o exame, porque tudo bem, se não tiver nada, aí é uma questão de tempo, mas se tiver, já trata, né? Tem dois dados preocupantes, Mariana, que um deles é que 40% a 50% das adolescentes com cólicas que se chamam incapacitantes, que fazem elas se afastar das atividades, têm endometriose. Então, a coisa começa lá atrás. Já há muitos anos vocês devem ter carregado, né, a endometriose. Quantos serviços eu já perdi. E às vezes o diagnóstico tinha que faltar. Não conseguia levantar da cama. E deve ter gente que fala assim, ai, de novo é louca, ela, né? Louca, frescura. E foi assim até eu perder o último serviço de 7 anos. Era o melhor profissional, assim, era... Quando eu operei, o diagnóstico da empresa é que eu fiquei maluca. Nossa, só uma coisa antes, eu queria só saber, se você, entre começar o tratamento e conseguir engravidar a doença, foi quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Isso. São 3 anos ali sofridos, né? Mas depois que você vê o sorrisinho dele, assim... eu esqueci tudo. Já tá pensando no próximo? Meu médico falou falou assim, quando o Enzo fizer 1 aninho, você já começa... E eu vou falar uma coisa, a gente tem uma quarta convidada aqui hoje, que é a Roberta Marreza, que ela também tem... Eu preciso revelar aqui, Antes eu vou falar que o Dr. Maurício Abrão, ele é coordenador do setor de endometriose do Hospital das Clínicas de São Paulo e coordenador do Centro de Reprodução Humana do Sírio-Libanês. E eu preciso revelar aqui, a Mariana já antecipou, que eu tenho endometriose, o Dr. Maurício é o meu médico e eu sou uma prova concreta que... Apesar da endometriose, é possível engravidar, eu me tornei mãe e tem a foto aqui da Juju, há 9 anos, a Juju nas mãos do Dr. Maurício, quando a Juju nasceu. Já vai fazer... Aqui com o cordão umbilical ainda ligado na barriga, olha que foto linda. Seu pai que tirou essa foto? Meu pai que tirou essa foto. Meu pai era médico, ele entrou no centro cirúrgico com o Dr. Maurício e tirou essa foto maravilhosa da Juju. E a Roberta foi até uma...
você engravidou rápido, né? Engravidei, porque o doutor Maurício, eu fiz 2 videolaparoscopias e o doutor Maurício falou assim, agora que você está sem o foco de endometriose, você deve tentar engravidar naturalmente. E realmente eu consegui engravidar naturalmente sem tratamento, né, doutor Maurício? As chances de uma mulher não ficar grávida, e você já me ouviu falando isso, né, Roberto? Elas são pequenas, baseado no que a gente tem de recursos hoje. Quer dizer, desde recursos de tratamento da doença até recursos específicos para ajudar a engravidar. Quer dizer, pode demorar, mas acontece. Agora, uma questão que me preocupa, doutor Maurício, o dado que você revelou das adolescentes, né? Eu fui uma adolescente que tive muita cólica. Essas adolescentes, elas não teriam que passar por um especialista para ver se realmente elas têm endometriose? Os ginecologistas estão preparados hoje no Brasil todo para diagnosticar uma endometriose? Tem 2 lados dessa questão. Você citou no começo que o tempo entre o começo dos sintomas e o diagnóstico da doença é de por volta de 7 anos. Esse é um trabalho que nós realizamos na USP de São Paulo, com a Unicamp e com a USP de Ribeirão Preto, mostrando realmente que existe uma demora desse diagnóstico e que quanto mais cedo começam os sintomas, por exemplo, quando os sintomas começam por volta de 20 anos, esse diagnóstico pode demorar até 12 anos. Então, aí, isso vem de 2 ações diferentes. Uma é da adolescente procurar uma assistência médica, sabendo que cólica não é aquela questão simplesmente que todo mundo tem que passar por isso, principalmente quando a cólica for intensa. E segundo, é os médicos atentarem para isso. Por isso que nós estamos, através da Sociedade Brasileira de Endometriose, existe também uma ONG que chama IAP, Instituto de Apoio e Pesquisa em Endometriose, que está hoje avançando muito nesse sentido, em ajudar-nos com ações, inclusive governamentais, para a gente poder estimular o paciente e o médico a pensarem mais sobre o assunto. Eu vou ter que chamar o próximo bloco e acho legal a Ana Rosa comentar um pouco no bloco a importância do casal, isso de junto, né? Porque para não virar uma crise no casamento também, porque eu acredito que essa coisa de tentar engravidar, não consegue, a gente sofre. Como é que fica o casamento também, né? Então tem muita coisa ainda sobre esse assunto. E no próximo bloco nós teremos uma reportagem da Rosângela Santos no Hospital Público Pérola Byton, em São Paulo. Nós já voltamos com o Papo de Mãe sobre endometriose. Você sabe me dizer o que é endometriose? São aderências que dão no útero, que causam muitas dores, sangramentos e que muitas das vezes só tem solução através de uma cirurgia. Você conhece alguém com esse problema? Sim, eu mesma. A senhora acha que uma mulher, quando não consegue engravidar pelos meios naturais, deve fazer uma fertilização? Isso é difícil responder, viu? Eu acho que quando é uma coisa que ela não está conseguindo superar e está fazendo mal para a vida dela, está destruindo a vida, às vezes, do casal, eu acho que se puder isso, eu acho que deve usar desse recurso, sim. E agora tem um problema, que é uma palavrinha um tanto difícil. A senhora sabe me dizer o que é endometriose? Então, endometriose, eu não sei, mas acho que é um problema que é ocasionado na mulher acho que é o sangramento, pela menstruação, que acaba não acontecendo, ou acontecendo alguma coisa que gruda lá e gruda no útero. Então, o que a gente vê na rua é que as pessoas, elas sabem vagamente, né, Roberta? Como é que é? Assim. E o doutor Maurício, quando a gente estava assistindo ao Pedrinho, ele fez um comentário muito interessante, né, doutor Maurício? Recentemente teve um estudo feito por uma indústria farmacêutica mostrando que um dos países, talvez o país que mais pensa em endometriose, tanto do lado do paciente como do lado do médico, é o Brasil. Então, apesar de nós acharmos que a gente está muito atrás, que o diagnóstico está demorando, eu acho que a gente está extremamente evoluído em relação a outros países. O exame específico para constatar endometriose qual é, doutor? O que fecha o diagnóstico é a laparoscopia.
Então, que é um procedimento cirúrgico de pequenas incisões, que a gente, sob anestesia, olha dentro do abdômen e faz o diagnóstico. Isso que complica, né, o fechamento do diagnóstico, né? Porque você precisa realmente fazer Tem que chegar na laparoscopia. É um exame mais invasivo, né? Então, geralmente o médico, ele nunca vai indicar de cara um procedimento invasivo como esse. Ana Rosa, e como lidar com essa situação, né? De quando essa ansiedade pela gravidez acaba prejudicando o relacionamento do casal? A impressão que eu tenho é que as brasileiras, como o doutor colocou, eu acho que agora faz até mais sentido, elas já têm medo da endometriose. Né? Então, muitas vezes, quando ela tem dificuldade de engravidar, uma das hipóteses, né, ou dela ou do médico, realmente é a endometriose. Né? Agora, frente ao diagnóstico, a grande questão, e eu acho que é um fator bastante importante, é o quanto as pacientes desejam que esse diagnóstico tivesse sido feito antes. Né? Por conta de que ela associa que o fato de ela estar tendo dificuldade, né, é por conta de o diagnóstico não ter sido feito anteriormente. Isso altera os padrões emocionais da paciente. E agora a gente conta com a participação também da Maria Helena Nogueira, que tem 2 filhos e é autora do livro O Sequestro de uma Vida, Endometriose, Infertilidade e Dor Crônica, Perseverança e Fé. Maria Helena, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E você sofreu tanto de endometriose que resolveu escrever um livro, é isso? Ai, achei absolutamente necessário. Porque fora das estatísticas, fora do mundo médico, tem o nosso mundo. O mundo das portadoras de endometriose. E é uma realidade muito forte e muito séria. E o tratamento, no caso, eu venho escrever esse livro justamente para isso, para que haja um maior conhecimento do quadro real da endometriose, do mundo da portadora. Você teve dificuldade para engravidar? Eu demorei 4 anos para engravidar. E depois acabei engravidando de uma forma natural. E aí você sofre com dor crônica, isso atrapalha no seu trabalho, atrapalha no seu dia a dia? Olha, a qualidade de vida, eu descobri aos meus 26 anos. E não tem cura a endometriose? A gente costuma dizer, Mariana, que endometriose é uma doença que se administra. É difícil falar em cura. Na verdade, depois da menopausa, quando os hormônios ovarianos diminuem, naturalmente o estímulo para a doença diminui. Tanto que as chances de dor, de outras complicações caem bastante. Então, depois da menopausa, existe uma atenuação. Agora, eu queria saber das nossas convidadas aqui, como que elas convivem com a endometriose? Se sentem muitas dores? Eu mesma, após a terceira cirurgia, que foi o ano passado, em junho, né? Em seguida, eu tomei uma medicação chamada Zoladex. E, infelizmente, as dores persistiram, né? Foi quando o médico pediu que eu fizesse uma bateria de exames novamente. Aí eu tive que mudar de médico, porque o meu médico não estava conseguindo ministrar a doença e as dores, né? E agora eu estou me tratando na Unifesp. E agora você quer engravidar? Então, só que agora as tubas estão obstruídas, então não há essa possibilidade, porque na terceira cirurgia não foi possível fazer essa desobstrução. Mas pode fazer um tratamento, né? Existe o tratamento, existe uma fila de espera, é uma doença que custa muito caro. Por exemplo, hoje eu tenho um pedido de ressonância para fazer, eu sinto dores alucinantes, que eu tomo morfina. Então, é algo incapacitante. No meu caso, tornou-se algo incapacitante. E eu consegui a ressonância só para setembro, porque eu não tenho condições financeiras de fazer essa ressonância. Eu acho que eu sou um caso atípico. Eu, com a graça de Deus, não tinha essas cólicas, nunca tive. Nunca me senti nesse estado, eu realmente nunca tive esse tipo de sintoma. Mas para engravidar você precisou fazer a fertilização. Fazer a fertilização. Você fez cirurgia? Eu fiz uma vídeo, depois que eu diagnostiquei. E para engravidar a doença você precisou fazer tratamento? Então, daí eu tomei esse Zoladex, que daí você fica na menopausa, né? Que daí os órgãos ficam, como diz,
Eu esqueci, tem vários termos que eu não sei. Sem estímulo hormonal. Sem estímulo, isso, ficam quietinhos, né, adormecidos. E depois eu menstruei, fiquei 3 meses daí menstruando depois disso e eu não consegui engravidar. Daí eu fiz um exame que chama esterossalpingografia, que quem faz fala... Às vezes é bem dolorido. É bem dolorido, foi bem dolorido, mas daí com esse exame eu consegui desobstruir uma das trompas que estavam... Então você engravidou naturalmente. Eu consegui engravidar. E como foi a sua gestação? Mas o mais engraçado, desculpa te interromper, mas é que o médico, eu fui num outro ginecologista, ele falou assim, você já está numa idade mais avançada, porque eu já estava com 33 para 34 anos. Idade avançadíssima. Então ele falou assim, vamos fazer uma inseminação, que daí já era um conhecido, então não ia cobrar. Eu falei, não, tá bom, vamos. Então eu fui e comprei os medicamentos para fazer, então eu tinha que esperar menstruar para fazer, né, começar o tratamento. Aí já estava grávida. Aí você não menstruou. Daí eu não menstruei, porque o Enzo já estava no pedaço. Eu acho que interfere muito, né? Acho importante que a Maria Helena falou dessa equipe multidisciplinar que trata ele sabe que você tá falando. É bonitinha, tá falando lá. Ele deu um parecer Achei interessante dele. Isso que a Maria Helena falou e o Dr. Maurício falou também, dessa equipe multidisciplinar para tratar da doença, que é fundamental, né? E a Ana Rosa pode falar sobre isso. Posso. E a Ana Rosa tem que revelar também que ela também tem endometriose, né? Tenho endometriose, tratei, operei como vocês, tomei Zoladex. É mãe? Sou mãe, engravidei naturalmente. Seu filho está com quantos anos? 4 anos. Como que ele chama? Lorenzo. Lorenzo e Enzo. Essa mulher que sofre essa dor crônica, ela precisa desse apoio também, né? Ela precisa principalmente as pacientes que manifestam sintomas físicos, né? As pacientes que apresentam dor, né? Essas pacientes tendem a sofrer muito, né? E se sentirem incompreendidas nesse sofrimento. A gente vê pela Maria Helena, né? Quer dizer, o fato de você ter tido filhos não resolveu a sua relação com a doença, você sofre com as dores. Ao contrário, e é importante... Porque imagina assim, que a mulher que tem a endometriose e não consegue engravidar, passa por um outro sofrimento que é o de não... São 2 sofrimentos. Não realizar Eu acompanho algumas mulheres devido ao site, devido ao livro, e 26 anos aí sabe, dentro ali, pesquisando, estudando, acompanhando. Então, eu acompanho muitas mulheres. E o fato, a dor de não poder ser mãe, não tem medicamento, né? Eu uso morfina, eu alivio a dor, eu tenho várias maneiras de tratar isso. Agora, a dor na alma, dor, né? Eu acho que algumas mulheres também, Ana Rosa, eventualmente, se não conseguirem engravidar, também tem que lidar com isso, né? Não pode ser... Acontece que a questão de gerar filhos, ela está muito intrincada na condição humana, né? E da função feminina. Né? Então, a impossibilidade de engravidar, ela impossibilita a continuidade de vida, né? Trazendo essa condição de que a mulher tem a responsabilidade, né, frente à nossa sociedade, né, frente às questões religiosas, de procriar. Né? Então, uma mulher, quando ela se vê impedida de algo que, a princípio, se coloca de uma forma tão natural, né, como engravidar, ela se vê impedida praticamente de viver e de ser até feliz. Já gravou um programa aqui, né, sobre essa pressão da sociedade Tem mesmo. um livro, né? Antimaternidade Lúcida, de uma telespectadora que mandou pra gente. Olha, vamos conhecer agora como funciona o atendimento às mulheres com endometriose no Hospital Público Pérola Baiton, em São Paulo. A pequena Kiara anda para lá e para cá nos corredores do Hospital Pérola Baiton. Ela é reconhecida e muito bem-vinda aqui. Não vem fazer tratamento ou consulta. Kiara é muito saudável. A menina é trazida pela mãe para fazer visitas. Adriana, você se emociona quando você chega aqui? Muito, muito. Muito mesmo. Fico arrepiada, me dá vontade de chorar, né? De saber que aqui eu vivi, assim, os melhores e os piores momentos da minha vida foram vividos aqui. Foram 12 anos tentando engravidar. 7 deles, Adriana passou em tratamento aqui no hospital. De vez em quando eu venho até aqui, né? Porque se tornaram, na verdade, da família. Todo mundo, assim, as enfermeiras, né? Me conhecem pelo nome. Então, elas vibraram junto comigo, né? Quando eu consegui a minha vitória, vamos dizer assim.
E que vitória! Ela lutou bravamente diante de muitos obstáculos. Enquanto eu estive no Pérola Byton, eu desenvolvi um mioma, né? E tive que fazer cirurgia, um abortamento, uma gestação tubária, um outro abortamento, uma outra gestação tubária, o que me impossibilitou totalmente de poder ter filhos de uma forma normal. O que gerou tudo isso foi uma endometriose que a Adriana não sabia que tinha. Os sintomas da endometriose, muita cólica, sentia muitas dores, eu passava muito mal, meu fluxo era muito, né, e vinha assim, sólido também, né, então tinha todos os sintomas, mas o médico nunca me falou nada. O marido Paulo, que é guarda civil, acompanhou a esposa todo o tempo. Para o homem, parece que é meio fora da realidade. Ele não passa pelo que a mulher passa. Ele acompanha todo o sofrimento. E não tem como você se expressar. Muitas vezes ela falou assim, você não, parece que não está muito preocupado. Mas eu estou preocupado, porque no caso dela, ela corria risco de morrer. Adriana sofreu muito, mas nunca pensou em desistir de seu sonho. O momento mais crítico foi quando realmente o médico falou para mim que eu não tinha possibilidade nenhuma mais de engravidar, né? E que eu ia ter que tentar fazer a fertilização. Quando eu fui atrás para saber preço, tudo, eu realmente não tinha condições. O que me salvou mesmo foi o Pérola Byton, o médico ter tido a consciência de ter me mandado para cá. O hospital é público e aqui ela encontrou toda a assistência que precisava. A Adriana foi tratada pela equipe do Dr. Mário Cavanha, ginecologista e obstetra, diretor do Centro de Reprodução Humana do Hospital Pérola Byton, na capital paulista. Um caso como o da Adriana, sem as duas tubas, ela não teria a menor condição de engravidar, mas de jeito, nem por muita sorte, nem por nada. Então seria uma esterilidade permanente. A única maneira de fazer com que a Adriana engravidasse realmente é com a fertilização in vitro. No Pérola Byton são feitos por ano mais ou menos 300 ciclos de reprodução assistida. Fertilizações, inseminações, o tratamento, os remédios, tudo é de graça. Dr. Mário explica que a endometriose às vezes não apresenta nenhum sintoma e pode dificultar e muito a gravidez. A boa notícia é que existem vários caminhos para quem deseja ser mãe. Nós temos que individualizar, todos os casos devem ser individualizados, mesmo para você decidir qual é o tratamento mais adequado, se vale a pena uma cirurgia, se não vale, se é melhor retirar o endometrioma, se é melhor fazer a fertilização in vitro com o endometrioma. Tudo isso a gente analisa paciente por paciente. Paciente por paciente, tratamento por tratamento. E a equipe do Pérola Byton vai colhendo os bons resultados, como a simpática Kiara, que não vai embora sem distribuir beijos pelos corredores. Parece que ela sabe direitinho qual a importância destas pessoas e deste lugar na vida da família. Hoje, assim, graças a Deus, eu posso dizer que não existe mulher mais feliz no mundo do que eu. Não existe. Legal, bonitinho, né? Olha, o Papo de Mãe vai ao ar para todo o Brasil e o Pérola Byton, ele recebe pacientes de todo o Brasil, inclusive da América Latina. O site do Pérola Byton é o www.hospitalperola.com.br. E o Hospital das Clínicas também, né? Recebe pessoas do Brasil todo, é um centro de referência. Também tem reprodução assistida lá no Hospital das Clínicas, assim como tem o setor de endometriose. A fila é muito grande lá, doutor? A fila é grande. A fila é grande. Eu acho que essas ações governamentais ampliadas tendem a equacionar isso. O tratamento de reprodução assistida está deixando de ser aquela questão que países como o Brasil não deveriam ter à frente. Então, a nossa esperança é que, com o tempo, isso possa se expandir. A sua filha tem endometriose? Graças a Deus, não. Então, não é hereditária? Não, ela tem uma característica familiar. Mas eu gostaria também de concluir. O livro é seu terceiro filho, então? O livro, olha, é uma gestação aí de 6 anos, assim, bem, né? E eu gostaria de falar do HC, gente, que eu trato com psicólogo, eu trato com grupo de dor, eu trato com a equipe maravilhosa, inclusive o Dr. Luiz Flávio. Quer dizer, essa equipe ser humano especial, trata o ser humano, a mulher. Ele não é um professor, ele é um médico.
Então, é um tratamento de excelência, a gente se sente bem e o atendimento é 50% do tratamento. E que bom, né? Porque a paciente precisa desse carinho, né? Desse cuidado. É fundamental. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E onde as pessoas encontram seu livro? Livraria Cultura em todo o Brasil, Editora Biblioteca e no acalentar.com, que é informação sobre endometriose também, tem o livro. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço muito, gente. Obrigada. Tudo de bom para você. E a conversa continua daqui a pouco, tá? Que a gente precisa chamar o próximo bloco. O Papo de Mãe volta já já. Fala uma coisa, por que algumas mães têm mais facilidade de engravidar do que as outras? Depende do momento da pessoa, né? Às vezes por estresse, outras não conseguem engravidar. Ou devido a doenças que tenham ginecologicamente, uma endometriose, por exemplo. Às vezes tratado pode até engravidar. Existem casos que mães engravidaram com endometriose. A senhora acha que uma mãe deve fazer fertilização para engravidar se não consegue pelos meios naturais? Sim. Sim, eu sou uma pessoa que passa por essa situação. Como isso? Me explica. Eu tenho esse problema. A senhora não consegue engravidar pelos meios naturais? Pelos meios naturais. Eu desenvolvi um quadro de problemas. E a senhora está fazendo fertilização? O meu sonho é isso. Eu sou casada há 12 anos, né? E não pude ter oportunidade. Fui tratada aqui no Hospital São Paulo, desenvolvi a disgonosia gonodal, né, que é um problema genético da gente mesmo, e por isso eu não pude engravidar e fui atrás de ajuda e não consegui. Vamos falar um pouquinho de prevenção agora? Eu fiz uma pesquisa e a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, revelou que mulheres ativas, desde jovens, apresentaram uma tendência menor de desenvolver a doença, né? A atividade física é muito importante contra a endometriose. Pode até regredir a doença com a atividade física, doutor Maurício? O exercício físico, Roberta, ele é principalmente exercício aeróbico, com a produção de uma substância que chama endorfina, ele modula o sistema imunológico da mulher. Então, é difícil dizer se regride doença, mas eu tenho total convicção que isso faz parte dessa abordagem multidisciplinar. Pode controlar para, não sei, não ter uma evolução da doença? Pode controlar se você pegar o perfil dessas pessoas que fazem exercício físico sem excesso, porque é fato que, por exemplo, maratona é o excesso da história, que pode levar a bloqueio da menstruação, mas o exercício regrado, 30, 40 minutos, 3, 4 vezes por semana, ele é muito, muito útil. A qualidade de vida melhora muito, né? É importante. Mas para quem tem endometriose, melhora muito, melhora né? demais e modula, faz com que a produção hormonal estabilize. Mas quando a gente fala em prevenção mesmo, tem como a mulher, não sei, fazer, se fizer exercício físico, vai garantir que ela não vai desenvolver endometriose ou alguma coisa na alimentação? Quando a gente fala em, tem como prevenir ou a mulher que vai ter mesmo? Como que é? Eu acho que... Porque senão coloca muito a culpa na mulher, tá? Mas você não se preveniu, não sei. Você não fez nenhuma prevenção? Garantia não dá para ter, Mariana, mas dá para ter uma certeza que as chances de ter alguma coisa grave ou de ter alguma coisa mais complexa são bem menores. Agora eu fiquei curiosa, que você falou no começo do programa, do perfil da pessoa que tem endometriose. Qual é esse perfil? A Ana pode falar melhor que eu, mas existe. Você não quer falar, né? São mulheres detalhistas. São mulheres exigentes, são pilares, são pessoas de atitude, são pessoas que buscam sempre o melhor. Se cobram muito, exigentes, né? perfeccionistas. É mais alguma coisa que remete à mulher moderna que vocês falaram no começo. Clarissa, e tem alguma dúvida de telespectador aí na internet? Eu tenho depoimento da Adriana, de João Câmara, Rio Grande do Norte. Ela conta que a endometriose impossibilitou ela de ter filhos biológicos, mas não de realizar o sonho dela de ser mãe. Ela adotou e hoje ela é mãe do Antônio, de 5 anos, que é a vida dela. Legal. Tem também um relato, o relato é bem grande, eu vou colocar no blog ele na íntegra, que é o da Daniele Balbino, de 33 anos, da cidade da Serra, Vitória, Espírito Santo. Ela conta que a endometriose começou depois da cesárea e começou com dores muito fortes, dificuldade de urinar, e depois de uma peregrinação bem longa,
por médicos e exames, acabou que ela fez uma cirurgia, teve que fazer esterectomia, que é retirada do útero, reimplante de ureter esquerdo, colocou catéter no rim direito, retirou parte da bexiga, do ovário. Foi grave. Foi uma endometriose severa, né? Existe um conceito que ela possa ter vindo depois da cesárea, mas talvez é muito provável que ela tenha começado bem antes. É isso que eu ia perguntar. De repente, ela acha que o que provocou a endometriose foi a cesárea. Mas não, uma cesárea pode provocar também? Essa é uma teoria antiga que é pouco aceita hoje e que durante a gravidez o sintoma estabiliza por causa dos hormônios da gravidez. A aderência é uma outra coisa, doutor? Quando a pessoa fala, estou com aderência nos órgãos, ou quando fala aderência é endometriose? Não, são coisas distintas. A aderência é quando um tecido gruda no outro. Isso é resultante de um processo de uma inflamação que pode ser produzido pela endometriose. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Então, às vezes, a pessoa que fez uma cesariana pode ter uma aderência em função da cicatriz, mas que não seja endometriose. Perfeito. Doutor Maurício, acontece muito da endometriose ser associada, ter outras doenças associadas? É muito frequente, Mariana. Existe uma série de doenças imunológicas que têm, em parte, um perfil imunológico semelhante. E talvez tenha alguma conexão entre elas. Então, por exemplo, 25% das mulheres que têm endometriose têm alguma alteração de tireoide. E existem outras porcentagens de problemas relacionados a problemas reumáticos, a problemas inflamatórios intestinais, desde síndrome do intestino irritável até retocolite ulcerativa. Então, é um conjunto de questões que nos fazem, mais uma vez, voltar ao começo dessa conversa, a olhar globalmente a paciente. Eu quero agradecer a participação do Dr. Maurício, ele tem um compromisso, vai ter que nos abandonar aqui. Esses obstetras são muito ocupados. Mas é por uma boa causa, a gente vai liberar o Dr. Maurício. Muito obrigado. Obrigada pela participação. E para quem tiver mais dúvidas, quem quiser entrar em contato com o senhor, tem algum site, Dr. Maurício? Tem um site pessoal da minha clínica, que é o medicinadaMulher.com.br. E tem o site endometriose.net também, que agora ele está sendo reformulado e que em breve ele está voltando ao ar também. Ah, tá bom. Obrigada, doutor Maurício. Obrigada pela participação. O senhor fica à vontade, então. Enquanto isso, a gente vai saber da Clarissa. Ela vai continuar contando aqui pra gente, viu, doutor, sobre a internet, porque tem muitas mulheres que trocam informações nos blogs, né? Como é que é, Clarissa? Olha, eu pesquisei vários blogs, mas teve um que me chamou especial atenção, que foi da jornalista Caroline Salazar. Ela tem endometriose e nesse blog ela reúne relatos dela mesmo, pessoais, e de mulheres de todo o país. Mas ninguém para falar melhor do blog do que a própria blogueira, né? E a Caroline está aqui. Ah, legal. Pode entrar, Caroline. Obrigada por ter vindo. Pode sentar ali. O doutor Maurício teve que ir embora, mas agora a gente vai saber da sua história. Qual que é o endereço do seu blog? É a endometriose eu, né, os 3 Zs mesmo, .blogspot.com. E você tem filhos? Não, não tenho filhos, né? Na verdade, assim, eu nunca pensei em ter filhos, né? E não fiquei infértil, na verdade. Em relação ao blog, eu tenho um jornalista que eu admiro muito, que é o glorioso Cláudio Abramo. E ele sempre falava que, em especial na regra do jogo, que a ética do jornalista é a mesma do cidadão comum, né? Então, eu sempre admirei ele e fiz a faculdade baseada nisso. Também tive um ótimo professor de ética. Quando eu recebi o diagnóstico de endometriose, eu pensei que fosse uma coisa normal, como todo mundo imagina. Não sabia que era essa doença que pode ser grave, enigmática, enfim, tudo o que a gente sabe que é endometriose, né? Então, assim, como eu fiquei desempregada para poder me tratar na Unifesp, eu tive que fazer a fisioterapia uroginecológica, que eu estou retomando agora, porque eu tive muito problema muscular. Aliás, 100% dos meus problemas é muscular. Então, eu tive a dispareunia de profundidade. E aí, eu tenho dor 24 horas no corpo, né? Assim, na verdade, eu vivo à base de remédio, não de morfina, mas outros relaxantes musculares, que até o doutor Nucélio me passou agora, que a Unifesp tem o primeiro ambulatório de neuropelviologia, que é o que estuda
endometriose nos nervos da mulher. Isso é muito importante, porque, assim, graças a Deus, não foi atingido nenhum nervo, segundo o Dr. Nucélio. Né? Eu estou indo para a minha segunda vídeo, porque se fosse, a cirurgia teria que ser redirecionada. Então, assim, isso abre um caminho a ser discutido, porque, assim, por que muitas mulheres com endometriose leve têm muita dor, como o meu caso? Só que dele descobriu. A intenção do blog é chamar atenção para o nosso governo, né? Porque na Europa a doença já é reconhecida como social, né? Porque lá tem pesquisas, coisa que não acontece aqui. Você acha que aqui acaba tendo preconceito, como você falou? Você chegou a perder emprego porque fica parecendo que é uma coisa de frescura? Sim, eu também, né? Você também empregada. Não, então, e às vezes a pessoa acha que é uma cólica. Ah, você está com cólica, é menstruação. Não é, gente. Mas quem tem endometriose, às vezes tem cólica o mês todo. Sim, né? é uma coisa que convive com a dor. O paciente convive com a dor, é uma coisa que você está sempre com aquela cólica e as pessoas não entendem, né? Ficam mais ou menos. E eu tenho dor 24 horas, porque assim, eu tenho, né, meu problema é muito muscular. E os músculos, eles são interligados por uma camada. Então, meus músculos latejam até dormindo. 24 horas por dia, né? Então, essa foi uma consequência que é da dispareunia, que é pouco falada. Eu fui a primeira pessoa que falou abertamente sobre isso, e sou até elogiada por alguns jornalistas da área de saúde, que é a dor durante a relação sexual, que ninguém fala sobre isso, tá? Quase nem sexólogo, não sei porquê, mas assim, foi a minha grande consequência. Eu acho, na minha opinião, que é uma das piores, porque eu acho que a endometriose vai muito além do fato de engravidar, né? Eu acho que esse negócio de engravidar tem outras coisas também. Eu acho que às vezes não é o momento de ter, entendeu? Assim, enfim, acho que Mas Deus você sabe precisa o que de uma faz. qualidade de vida. Sim, justamente. Eu acho que esse é um dos principais pontos da endometriose, né? E com dor você não tem. Exato. A qualidade de vida da paciente fica extremamente alterada. E a condição principal do ponto de vista do trabalho que eu desenvolvi nessa sensação de incompreensão. Clarissa, você quer sugerir mais algum site? Eu quero. Tem o IAP, que é o Instituto de Apoio e Pesquisa à Endometriose. O endereço vai estar aqui embaixo. O site da ABEND, Associação Brasileira de Endometriose. O portal da endometriose. E é isso aí. Tá bom. O Enzo, olha que bonitinho, Enzo lá. Não, ele é um anjo, né? Ai, que alegria dele. Mas acho que é isso. Eu não tive endometriose, mas tive problema para engravidar. Fiz tratamento da primeira, fiz tratamento da segunda, aí falo que o terceiro veio de brinde, né? Meu brinde. E depois que passa, a gente esquece todo o sofrimento, não é um negócio que você... aconteça brevemente. Depois você vem contar pra gente. Faço questão. Então, para concluir, você quer divulgar algum blog, algum grupo que você faça parte? Eu faço parte do blog da Carol, né? Em algumas comunidades do Facebook, que eu utilizo mais o Facebook agora. E é com isso que a gente vai caminhando, e agora com a equipe do Dr. Shore lá na Unifesp. Val, e tá tudo pronto para a chegada do Rafael? Tá caminhando, tô terminando de arrumar as coisinhas para ele chegar, mas é um momento que é de uma satisfação muito grande, porque lutar para chegar até aqui é uma luta difícil. Foi por conta disso, da doença, que a gente acabou indo buscar esses caminhos todos. São caminhos que você tem que ter muito equilíbrio, e eu acho que, de novo, essa coisa do multidisciplinar ajuda muito. Então, eu tive um acompanhamento com terapia, que isso dá uma força emocional muito grande. Os médicos que me acompanharam também eram muito humanizados. Essa coisa de exercício físico, uma alimentação regrada, enfim, isso tudo acho que são complementos que fazem você chegar até o final. Tanto que quando, de fato, eu vi o exame dando positivo, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um e-mail para todos os médicos, e o título do e-mail era Os Doutores da Alegria. Ai, bonitinho. Você já se sente mãe? Eu já. Ai, tem uma chupetinha aqui embaixo, ó. Você... Deixa eu ver. É ver. E o bebê já tá mexendo bastante? Começa a mexer agora devagarinho, de vez em quando ele já dá um pulinho pra lá, um pulinho pra cá, já começa a perceber que ele existe, que ele tá aqui. E a gravidez tem sido tranquila? Super tranquilo, não tenho nenhum tipo de problema, tá super tranquilo, trabalho, faço tudo que eu fazia antes. Val, depois você manda foto pra gente, hein, Val? Depois você manda fotinho do Rafael. Mando, com certeza, com E você certeza. pode ter a próxima fralda, você fala pra Val trocar, vamos ver
trocar de fralda. Eu troquei fralda de 4 sobrinhos. E aí, Enzo? E você, Eu sou o Enzo, fruto também de muito amor, sofrimento, mas a gente esquece de todo o sofrimento. Na minha gravidez também foi ótima. Não precisei, só no começo eu precisei me cuidar, mas não tinha acho que nada a ver com a endometriose. Mas depois foi tudo tranquilo, pude fazer tudo normalmente. Tentei ter normal, mas não consegui. Pedi socorro. Quer dizer que quem tem endometriose pode ter parto normal, né? Não é uma coisa que impeça o parto normal. É ideal, na verdade, ter parto normal, né? Dizem. Devido às várias cirurgias. Devido às aderências de uma cesárea, né? E pelo jeito você se animou, já está pensando nos próximos. Meu pediatra falou que daí também, como por causa da endometriose, eu também não posso demorar muito para ter o próximo. Vamos ver. Mas também a gente quer, assim, ter uma outra menininha, ou quem sabe outro menino, não tem problema. E essa chupeta quer ficar no chão. Ela tem. Ficar. Carol, fala mais uma vez o endereço do seu blog. É aendometrioseeu.blogspot.com. Rosa, você tem algum site, algum e-mail para quem tiver dúvidas? Eu vou deixar o meu e-mail e lá eu posso direcionar para alguns sites que eu escrevo. Meu e-mail é anadetilio@terra.com.br. O que eu queria deixar para vocês é que o investimento nas questões emocionais e na qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença frente à convivência com a endometriose, né? Eu acho que assim, aprender a conviver com ela é o que vai trazer a diferença para a vida de quem vive essa realidade. Boa hora para você, Val. Muita gente está falando isso agora, é engraçado. Daqui a pouco começa. Boa hora, né? Eu lembro que eu achava tão estranho falar boa hora. Tem umas coisas que são novas demais para mim. É um novo universo. É um universo completamente novo. Muito legal, muito bom. E para você, boa sorte, Obrigada. Tá bom? E pro Enzo, tchau, Enzo. Tchau, Carol. Tchau, lindo. Tchau. Olha, no próximo programa a conversa vai ser sobre inclusão social. Muito se fala sobre isso, mas o que realmente é a inclusão? Será que a inclusão social está sendo colocada em prática nas escolas? Tudo isso na semana que vem aqui na TV Brasil. A partir de agora, até às 9 da noite, converse com a gente ao vivo no www.papodemãe.com.br. Vocês estão todas convidadas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até lá. Caroline, pausa para pit stop, é isso? Troca de fralda. Depois você conta o Almir adora trocar uma fralda. Essa aqui, então ele ia adorar. O Almir não tem filho, a primeira fralda que ele trocou foi aqui no Papo de Mãe. A gente está ensinando ele. A gente está ensinando ele a ser um tio legal. Mandar um beijo para Juju, que eu, apesar da endometriose, eu engravidei naturalmente. E a Juju tem 9 anos, o amor da minha vida, e é isso. O site que você vai indicar é o Papo de Mãe. O site é o Papo de Mãe, www.papodemãe.com.br. Muito bem, ó.